Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente volta a falar desse fundo aqui, o RZAT, ou RZAT11 da Risa Asset. Fundo que eu considerava até um tempo atrás fundo de tijolo, mas atualmente eu considero ele fundo de papel e eu vou falar daqui a pouquinho porque eu acho isso e eu já falei em vídeos anteriores também. A gente vai falar do relatório do mês de setembro, sim, eles lançam um relatório relativamente atrasado, já era para ter saído, era o de outubro, mas no início desse mês eles lançaram apenas o relatório do mês de setembro, cerca de uma semana atrás. E esse relatório trata dos dividendos que foram pagos no mês de outubro e ele ainda não anunciou os dividendos que vão ser pagos agora nesse mês de novembro. Antes de começar a falar desse relatório, a gente vai passar alguns números, algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield de 14,7% ao ano, que é um dividend yield muito top, considerando ele agora como um fundo de papel, e eu considero ele um fundo de papel high grade, esse yield seria topíssimo se não fosse o P sobre VP estar 0,88, ou seja, o fundo atualmente está com 12% de desconto. Isso, como eu sempre venho falando nos últimos vídeos, dá uma falseada nos resultados desse dividend yield dos últimos 12 meses. E fazendo aquela correção que eu gosto de fazer, sempre que é trazer o valor da cota de mercado para o valor patrimonial para trazer um yield mais realista, esse yield cairia de 14,7 para 12,9. Novamente, considerando ele um fundo de papel, e ele sendo um fundo de papel, ele seria um fundo de papel high grade, 12,9 é um dividend yield muito bom, acima dos melhores fundos high grade, de fundo imobiliário da nossa bolsa. Os fundos high grade atualmente estão trazendo entre 11,5% e 12%. E isso devido à queda das cotas no momento. Se não fosse isso, estaria na faixa de 11,5% ou até menos. Então esse dividend yield de quase 13% ao ano é um dividend yield muito top. É dividend yield praticamente de fundo de papel middle risk. E ele sendo um fundo com a pegada mais high grade. O último dividendo pago por ele no mês de outubro foi 92 centavos. Foi um dos piores dividendos dos últimos meses. Esse também é um dos motivos do valor da cota de mercado ter caído tanto do mês passado para cá. Esse dividendo distribuído fraco. Mas tem toda a questão do mercado atualmente, que eu já estou até cansado de falar em todos os vídeos, que desde o mês de setembro até o momento está em queda grande, exatamente por causa do problema da Selic. A alta da Selic impulsionou o juro futuro para cima, e isso fez ter uma elevação também das taxas do Tesouro IPCA+, e tudo isso causou uma fuga de capital desse mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. Vamos ver como é que fica agora depois dessa nova alta que teve agora esse mês aí da Selic, teve mais meio ponto percentual de alta, e vamos ver o que é que vai dar. A princípio, até agora, parece que deu uma segurada nas taxas do Tesouro IPCA+. Vamos ver se continua assim. Esses 92 centavos que ele distribuiu no mês passado equivale a um yield do mês de 0,94. Ou seja, mesmo sendo um dividendo baixo em relação aos meses anteriores, 0,94 de yield no mês é muito bom, considerando ele um fundo high grade, porque os fundos high grade estão pagando entre 0,85 e 0,90. Então 0,94 é acima do normal para um fundo high grade. Eu deixei parado aqui nessa página que mostra os objetivos do fundo e vários dados sobre o fundo, só para lembrar novamente que o fundo teve 6 emissões, 2 recentes, a taxa de administração dele é 1% e também tem uma taxa de performance de 20% do que exceder IPCA mais 5% ao ano. É um benchmark relativamente fácil de ser batido. Eu não acho tão complicado bater essa taxa aí de IPCA mais 5%. Eu acho que deveria ser um IPCA mais 7%, por exemplo. A gente vai ver uma coisa interessante lá na parte da DRE do fundo, que é interessante e é estranho ao mesmo tempo, mas isso é daqui a pouquinho que a gente vai falar mais. A gente vê aqui nos destaques que o fundo fechou o mês com uma cota de mercado de quase R$96 e atualmente está na faixa de R$88, caiu muito o valor. Um dos motivos foi esse aqui, o dividendo que a gente já falou, de 92 centavos. Ele estava pagando em média acima de R$1 e caiu para 92 centavos. O fundo conta atualmente com 10 ativos e o valor patrimonial continua esse aí, de R$100,53. O fundo está atualmente com quase 100% do patrimônio alocado, tem um pouquinho de dinheiro em caixa. Atualmente o fundo conta com quase 40 mil investidores. Chegamos aqui na DRE do fundo e é uma DRE, meus amigos, que eu quase que entrava em parafuso para entender essa DRE. Eu já tinha tido problema para entender ela da última vez, só que da outra vez eu meio que passei sem tentar compreender muito, digamos assim. Eu vi que tinha coisas erradas e simplesmente deixei para lá. Eu foquei só, por exemplo, nesse resultado por cota que o fundo tem. Mais ou menos foi isso. E no resultado do fundo, ou seja, no lucro do fundo. Sem contar muito essas contas que ele faz aí, porque são contas simplesmente que não fazem sentido. Primeiro, ele fala dessa parte dos resultados e ele diz assim: para o mês de setembro, referente ao mês de agosto, foi distribuído 92 centavos. Erro do estagiário. Quem faz isso aqui realmente é um cara meio desleixado. Para mim, claramente desleixado. Ele simplesmente copiou e colou do mês passado e não trocou os meses. Era para ser assim: para o mês de outubro, referente ao mês
de setembro, isso era para estar aí, e não, tá errado. Ele pagou 92 centavos. Realmente ele pagou 92 centavos, mas foi em outubro e referente a setembro, e não do jeito que tá escrito aqui. Tanto que daqui a pouco ele vai falar o jeito correto. O mais estranho é isso. Ele errou aqui e mais na frente no relatório ele falou certo. E aí ele fala que isso foi conforme o guidance que o fundo apontou no último relatório. Para com essa história, DRE eu não gosto de 3 meses apenas. Isso aí eu já sempre comento. Mas vamos esquecer esse detalhe, vamos focar aqui nesses últimos 2 meses, agosto e setembro, mas vamos ver alguma coisa também de julho. Primeiro, essa questão da receita imobiliária. Receita imobiliária, para quem não sabe aqui, é mal feito. É a soma dessas duas linhas aqui, ó. Que não fica claro que é isso, mas é. A soma dessas duas linhas é a receita imobiliária. Então aqui, por exemplo, nesse mês aqui, de julho, soma isso e isso, vai dar esses 3.290.000. Soma isso aqui e isso, vai dar esses 4.198. Você vê que essa questão dos valores recebidos por opção de recompra, ele não recebe todo mês. Em julho ele recebeu 444.000, em agosto recebeu 1.321.000 e em setembro apenas 1.900. Quase nada. Então você vê que nesse mês de setembro foi muito fraca a receita. Quando não tem valor de opção de recompra, o valor da receita imobiliária cai muito. Aí você vê que, ó, era 3.300 em julho, 4.200 em agosto e caiu para 2.800 em setembro. Resultado de CRI, que é o CRI que ele possui, deu apenas 19.000. Aqui, muito pouco, que é um valor que está mais ou menos constante. Mas a gente vai ver outro detalhe aqui que a gente deve ter, a partir do mês de outubro, provavelmente, um aumento nessa receita de CRI. A gente deve ver isso. E aí você soma tudo, o que seria receita imobiliária, com outras receitas, com resultado de CRI e com resultado de receita financeira, o dinheiro que o fundo tem em caixa, que está rendendo, nos dá o valor total de receitas. Aí continuando no festival de erros. Aí ele fala dessas taxas de performance aqui bem altas. 1.080.000 praticamente, 688.000, 1.191.000. Simplesmente essas taxas aqui, tem aqui o valor, mas ele não está cobrando. É uma coisa totalmente absurda, sem sentido. E como é que você sabe que não está cobrando, Adriano? Porque, meus amigos, isso aqui reduziria o valor do resultado final, do lucro final. E não reduz. Tanto que se você fizer as contas, pegando o valor da receita, subtraindo a taxa de administração e essas outras despesas, vai dar exatamente o resultado do lucro do fundo. Com exceção desse mês de julho, que teve esses valores a receber, que valores a receber é para ser positivo, e ele aqui colocou negativo, só que ele somou. É um negócio totalmente absurdo. Valores a receber é para ser positivo, que é algo que você vai receber, normalmente no futuro, normalmente considerando uma DRE de competência, que aí coloca a receber, então tá entendendo que é no futuro que ele vai receber. E isso aqui é para ser dinheiro somado. E ele somou, mas só que aqui ele tá colocando negativo. Não faz sentido isso, meus amigos. Como é que ele coloca negativo uma coisa que é somada? Não faz o menor sentido. Mas ele somou, tanto que deu 5.586.000. Foi o mês dos últimos 3 meses mais alto valor recebido, porque tinha esses valores a receber. Tanto que o valor do resultado por cota foi de estúpidos R$1,51. E ele pagou o quê? R$1,10. E com isso ele colocou 41 centavos em sobras, que isso aqui seria a reserva do fundo. No mês de agosto, também teve esse valor de opção de recompra alto, comparada com os outros 2 meses aqui. E aí você vê que a receita foi relativamente interessante. Foi até maior do que a receita de julho também. Só que não teve negócio de valor a receber. Se você vê, essa taxa de performance simplesmente é esquecida novamente. Você pega esse valor, subtrai desse, vai dar os 3.912.000. Aí o resultado por cota, R$1,06. E ele pagou quanto? R$1,05. Ou seja, de novo ele colocou reserva. Colocou reserva aqui, colocou 42 centavos em reserva. Já nesse mês de setembro, deu ruim, porque o valor de opção de recompra foi super baixo. E os valores de aluguéis, você vê que são praticamente constantes. Não muda quase nada. Muda um pouquinho, mas é praticamente o mesmo valor. Então a receita deu baixo. Subtraindo a taxa de administração, que se você perceber é praticamente constante também. Olha aqui, os valores não mudam. E aí você subtrai a taxa de administração e outras despesas, vai dar esses 2.546.000. E essa taxa de performance, novamente, tá invisível aqui. Ela não tá sendo paga. Não tô entendendo como é que tá funcionando essa história aqui da taxa de performance. Eu não sei se ele tá colocando e tá acumulando para cobrar no final do semestre. Não sei se é isso. Mas a princípio ele não tá cobrando isso aqui. Não era nem para aparecer, já que ele não tá cobrando, mas ele tá colocando. E como o valor ficou muito baixo do resultado do fundo, ou seja, o lucro do fundo, ele teve um resultado por cota de apenas 60 centavos, meus amigos. Foi ridículo aqui. E esses 60 centavos que ele fez o quê? Ele pagou 92, ele pegou 32 centavos que ele tinha em reserva, por exemplo, desses 2 meses, e colocou aqui, ó, tanto que fica menos 32 centavos. Menos 32 centavos exatamente porque ele tá tirando da reserva. E sobrou na reserva 18 centavos, que a gente vai ver que tem outro erro daqui a pouquinho sobre esses 18 centavos. Então
Então basicamente é isso, meus amigos. E eu acho mais engraçado que no final da linha aqui, como fosse a soma das taxas de performance do ano todo, tá 1.191.000. Exatamente esse valor do mês de setembro. É sem sentido total isso. Aí ele fala que foram retidos 18 centavos por cota, dá até entender que ele reteve esse valor no mês de setembro, mas não. Ele reteve durante, por exemplo, o ano todo. E ele reteve para quê? Para distribuir nos próximos meses. E esse papinho final que ele fala nas últimas 3 linhas, ele fala todo mês. Todo mês é copiar e colar. Copiar e colar. Ele fala isso aqui, que é para compensar menores componentes de IPCA esperados nos próximos meses e garantir maior previsibilidade. Isso aqui tá errado. Até porque nos meses de setembro a inflação já deu alta, no mês de outubro deu alta de novo. Então, isso aqui não faz nem sentido. Ele dizer isso aqui. A princípio vai dar um lucro maior nos próximos meses e a gente já pode ver isso a partir desse mês até. A gente vai ver no próximo mês, no próximo relatório do mês de outubro, provavelmente isso aqui vai vir uma bolada. É para vir uma coisa assim, acima de 1 milhão, porque a inflação do mês de setembro foi alta e de outubro foi mais alta ainda. Então a tendência é que nos próximos meses o valor de opção de recompra vai vir alta tanto em outubro como em novembro. E chegamos aqui no portfólio do fundo, mas antes disso eu gostaria de perguntar para você, você possui o RZAT11 ou o RZAT11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele está bem descontado, ou ao contrário disso, você ficou pé da vida dele com esse rendimento baixo que ele pagou no mês de outubro e está querendo se livrar dele, reduzindo a sua posição ou até mesmo zerando a sua posição? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, Fiagro e Finfra, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo, já se inscreve, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim que sair você já tá assistindo. Também deixa aquele likezão, não pense mais nada, já deixa o like, já larga o like, já comenta aqui para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views o máximo possível para no próximo mês trazermos a leitura do relatório do mês de outubro aqui do RZAT11 para vocês. Até mesmo porque vocês viram que eu não trouxe no mês anterior e eu nem iria trazer nesse mês. Eu tô trazendo mais por falta de opção, porque não tinha relatórios lançados de alguns fundos que eu iria trazer. E ele acabou pegando essa vaguinha, mas ele deu uma quantidade de views muito baixa da última vez e por isso a gente não trouxe. Se novamente ele não trouxer uma quantidade boa de views, a gente só deve trazer leitura de relatório provavelmente só em fevereiro do ano que vem, porque eu normalmente deixo pelo menos 2 meses na geladeira um fundo que não bate a meta de views. Então chegue junto se você gosta desse fundo aqui. Então, atualmente o fundo conta com 10 imóveis, a gente já falou isso, e ele também tem uma CRI. Ele concluiu a 8ª oferta de emissão de cotas no mês de setembro, exatamente no mês que trata esse relatório. E eles captaram apenas 50 milhões. Eu achei pouco, mas deve ter sido exatamente por causa dessa queda do valor de mercado, atrapalha fazer uma emissão. E com isso elevou o patrimônio líquido do fundo para 425 milhões. O que eles fizeram de forma imediata para alocar esses 50 milhões? Alocaram 33 milhões nesse mesmo CRI que eles já tinham, desse nome esquisito, que provavelmente vai ser convertido em uma nova operação de sale and leaseback com opção de recompra nesse mês de novembro, agora, nesse mês. Então, eu tô dizendo, eles estão aportando nesse CRI, mas como forma de converter em dinheiro na hora que houver necessidade. E eles colocaram mais 17 milhões em caixa para outra operação que deve ser concluída no mês de novembro. Então, as duas operações, parte ele colocou em um CRI, parte ele colocou em caixa, 33 milhões e 17 milhões, para fazer operações nesse mês de novembro. Só que nessa de 17 milhões ele não especificou como é que vai ser. Chegamos aqui nas perspectivas do fundo, relativas ao mês de outubro. Com relação ao mês de outubro, referente ao mês de setembro, o fundo pagou 92 centavos. Ou seja, aquilo que estava escrito dizendo que era setembro, mês de agosto, agora está correto. Outubro, setembro. Até porque não podia ser aquilo, não fazia sentido nenhum, porque no mês de setembro o fundo tinha pago R$1,05, se eu não me engano. E aqui, 92 tinha sido em outubro. Então não fazia sentido ele dizer que tinha pago em setembro, 92 centavos. Então estava errado mesmo lá em cima. Importante ele comentar também que no final do mês de setembro o valor da cota patrimonial estava R$100,53. A gente também já viu no começo do relatório. E no final do mês o valor das cotas de mercado estava R$95,90. E o fundo nesse momento estava com um P sobre VP de 0,95. Era só 5% de desconto. Agora está 0,88, ou seja, está 12% de desconto. O fundo ficou mais descontado ainda. Por causa de toda essa questão que eu falei para vocês, essa questão da fuga do capital, da renda variável para renda fixa, o pessoal vendendo as cotas aqui de fundo imobiliário, de Finfra, de Fiagro e indo aportar lá no Tesouro IPCA+, e também por causa dessa queda aqui dos rendimentos dele. Se ele tivesse mantido na faixa de R$1 e R$1 e pouco, ele não tinha tido essa perda tão grande aqui de investidores, não. Eu tenho certeza disso. E aí ele fala mais uma vez da questão do guidance do fundo aqui. Com as expectativas de inflação mensal mais baixas nos próximos meses, que até o momento não aconteceu, isso aqui ainda é expectativa, mas foram 2 meses altos, não sabe se nesse mês de novembro vai ser alta de novo, mas os últimos 2 meses foram. Aí ele diz que os rendimentos dos próximos meses devem estar na banda de 0,90 a R$1, que ele já tinha dito isso no mês passado, e ele pagou
92 centavos. Isso aqui já não faz tanto sentido, porque a gente já sabe que no mês de setembro deu alta, no mês de outubro deu alta, isso aqui eles já podiam ter reavaliado para colocar assim, tipo de 0,95 a 1,5 ou de R$1 a R$1,10, e eles não fizeram isso. E eles disseram assim, que utilizaremos a retenção de 26 centavos por cota. Eles estão dizendo aqui que a reserva do fundo é 26 centavos, mas lá em cima na DRE eles disseram que é 18. A gente não sabe qual é que tá certo, se é 18 ou se é 26. A princípio é pra gente considerar aquela lá em cima de 18, mas também aquela DRE não é confiável, como eu mostrei para vocês várias coisas que para mim estão erradas ali, então não dá para ter uma certeza. Mas como ele gosta de digitar errado, tanto valores como texto, então a gente também não pode ter uma certeza. E para fechar, a gente chega aqui de novo na lista de ativos do fundo, não mudou nada, né? A gente vê que ainda continua com esse erro aqui, é impressionante, porque faz tempo que a Poligin voltou até a opção de recompra. Ela fez um acordo com o fundo, pagou um dinheiro ao fundo para a opção de recompra, que eles tinham perdido. Então não faz sentido estar dizendo opção de recompra não. É para ser sim também aqui. Porque se tivesse mudado para não, ele tinha que ter comentado no relatório que a Poligin novamente teria perdido a opção de recompra, mas ele não falou nada. Então, para mim, aqui tá errado. Aqui, essa construção que fica em Corumbataí, tá com um tempão que tá em construção. Dizem que era para ter terminado isso aqui já há alguns meses e ainda não terminou, que é de um posto de gasolina. É o único devedor do fundo que tem 2 ativos no fundo, é essa rede Monte Carlo, que é de postos de combustível. A gente vê que os demais são tudo CUNZB, que é a estratégia. Aqui temos os valores investidos. O maior de todos continua sendo aqui a Cervejaria Imperial, que eu coloco aí na thumb do canal sempre. Você vê que é uma cervejaria gigantesca. E aqui a gente vê todos os valores investidos pelo fundo. Infelizmente aqui ele não traz também uma linha mostrando quanto é que o fundo tem em caixa. Não tem outra linha mostrando quanto é que o fundo tem em CRI. E na outra página aqui ele mostra o valor que ele tem em CRI, mas sem considerar os 33 milhões, que ele disse que teria investido exatamente no mês de outubro. Por isso eu nem vou mostrar para vocês. Para mim tá errado. Ele tipo copiou o que o fundo tinha investido em CRI no mês anterior e colou. Então ele esqueceu de acrescentar o valor dos 33 milhões que ele falou que foram investidos no mês de outubro, no mês de setembro, aliás, me corrigindo, no mês de setembro, assim que foi terminada a 8ª emissão de cotas. Então para mim é mais um erro, não vale a pena colocar. E aqui também ele não faz a soma total, deveria colocar a soma total, deveria incluir caixa, deveria incluir a CRI para somar tudo aqui. Infelizmente ele não faz isso. Uma carteira assim muito bagunçada, né? É feio isso aqui para mim. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve, já deixa aquele likezão, não pense mais nada, já deixa o like, comenta aqui para ajudar a gente a bater essa meta, se você gostar desse fundo, para no próximo mês estarmos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de outubro, aqui do RZAT11 ou RZAT11 da Risa Asset para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!